uma notícia que acabou de ser confirmada que agora, direto de Brasília, vai deixar todos vocês de queixo caído. Pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Então, sem spoiler, já começando aqui, dando início com as informações. Antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. Para ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado, é muito importante que vocês estejam inscritos aqui no nosso canal. Aqui é canal de notícia fresquinha, atualizada 24 horas por dia e todo santo dia, gente, tá? Todo santo dia, faça sol, faça chuva, com dor ou sem dor, a gente tá aqui trazendo informação atualizada, sempre de altíssima qualidade, aqui no canal Fabiana Cardoso para todos vocês. Então é muito importante que vocês se inscrevam aqui embaixo no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Rápida, breve e bem objetiva, como eu prometi para vocês. Ministro Alexandre de Moraes saiu na Veja, gente, tá? Quando aparece na Veja, no Estadão, no Globo, né, na Folha de São Paulo, é porque o trem tá feio. Vocês sabem muito bem que esses ministros acompanham essas mídias, né? Olhem só, a Ação Popular quer barrar uso da AGU para defesa de Alexandre de Moraes. É sobre aquela questão do Alexandre de Moraes ter sido acionado na Justiça dos Estados Unidos, lá do advogado do Trump, né, da Rumble, da empresa do Donald Trump. Pois bem, gente, parece que a casa tá caindo para o Moraes essa questão. Vamos entender? Uma ação popular apresentada na Justiça de Brasília pretende impedir a Advocacia Geral da União, tá? Impedir que a AGU seja utilizada para a defesa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, na briga em que a plataforma Rumble e a Trump Media, conglomerado da família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusam o magistrado, né, ou seja, o ministro Moraes, de censurar perfis de direita nas redes sociais e decretar prisões supostamente arbitrárias de apoiadores de Jair Bolsonaro. A cruzada da empresa americana contra o ministro Alexandre de Moraes se arrasta desde os tempos em que o ex-presidente ainda não havia sido condenado como líder de um projeto que pretendia um suposto, deixa eu corrigir aqui a matéria, um suposto golpe que nunca aconteceu. Ganhou corpo com o avanço do inquérito das fake news e entra em novo capítulo com a contestação da participação da AGU na contenda judicial, que agora pode avançar porque a Justiça dos Estados Unidos autorizou que o ministro fosse notificado por e-mail. A Justiça dos Estados Unidos autorizou que o Moraes fosse notificado por e-mail, ou seja, para a Justiça dos Estados Unidos, Moraes já foi notificado. Inclusive, ele tem prazo para responder isso aqui, gente, tá? E o prazo tá acabando. Tá aqui, ó. Ao longo da disputa, Moraes determinou, entre outras coisas, que a rede social Rumble, uma concorrente do YouTube com forte capilaridade entre os apoiadores de direita, fosse impedida de atuar no Brasil e deu ordens para a retirada do ar de perfis como o do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo e da ex-deputada Carla Zambelli. No auge do esgarçamento das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, alegadas prisões arbitrárias de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, bloqueio de bens de cidadãos brasileiros naturalizados americanos, como Figueiredo, né, o Paulo Figueiredo, investigado também aqui no Brasil, alvo das sanções. Moraes e a esposa ficaram impedidos de manter relações comerciais com empresas americanas, mas a situação foi revertida em dezembro do ano passado. Então, assim, gente, tá? O que é que está acontecendo? Segundo aqui a revista Veja, existe agora uma ação popular que quer barrar, quer proibir a AGU, utilizando dinheiro público, faça a defesa de Alexandre de Moraes em território americano, por ordens arbitrárias, segundo a justiça americana, cometidas por ele aqui do Brasil. Deu para vocês entenderem, gente, tá? A chapa tá esquentando, porque se eles conseguirem e o Alexandre de Moraes não tiver uma defesa feita pela AGU, quem poderá defender Alexandre de Moraes? Já imaginaram, gente? Alexandre de Moraes sendo condenado na justiça americana
por exemplo, pagaram uma multa multimilionária, mexer no bolso do ministro Moraes. Eu acho que esse caldo aqui vai entornar ainda, gente, tá? Vamos acompanhar. Inclusive, se inscrevam no canal, porque eu tô acompanhando isso aqui. Imaginem se essa ação popular, né, tem êxito, ele fica sem defesa nos Estados Unidos, é condenado, a justiça americana aplica uma multa multimilionária, mexendo no bolso do Alexandre Moraes, naqueles 80 milhões lá que recebeu do Vorcaro. Meu Deus. Pode diminuir o valor, né? Eu tô em choque com isso aqui, gente, tá? E agora, gente, tá? Briga feia. A briga feia entre Alcolumbre e Lula tá avançando, gente, tá? E parece que o Lula tá extremamente furioso com o avanço dessa treta, dessa guerra, né, que o Davi Alcolumbre declarou contra o Lula. Sem diálogo com o Lula, Davi Alcolumbre, presidente do Congresso e do Senado Federal, trava a agenda do governo e avança com pautas bombas no Senado. Ou seja, com a colaboração do Davi Alcolumbre, o Lula acabou de sofrer a derrota de 3 pautas bombas. Inclusive, eu já trouxe uma de cada né? Uma delas aqui nesse canal para todos vocês. Ele sofreu 3 pautas bombas dentro do Congresso Nacional. Inclusive, parece que o Lula já está pedindo socorro para o STF. Para o STF derrubar aí essas pautas bombas que foram aprovadas no Senado Federal. E parece que o Davi Alcolumbre está preparando mais derrotas para o Lula, além dessas 3. A coisa definitivamente, se estava ruim para o Lula, piorou drasticamente, né? E a gente tem informação de que o Lula está desesperado com esse avanço do Davi Alcolumbre contra ele, gente. Realmente o Davi Alcolumbre está furioso com o Lula, por algum motivo. A semana de esforço concentrado no Senado não trouxe novidades para pautas prioritárias do governo do presidente Lula da Silva do PT. Esse é o caso das propostas de emenda, né, as PECs do fim da escala 6x1 e da segurança pública. O Senado reforçou o distanciamento de Davi Alcolumbre, presidente da casa, com o executivo, ou seja, com Lula, diante do avanço de projetos com impacto estimado em mais de 150 bilhões. Tudo isso, essas 3 pautas bombas que foram aprovadas com a ajuda do Davi Alcolumbre, vai trazer um rombo para o Lula, uma despesa para o governo Lula de cerca de 150 bilhões. Por isso que o Lula ficou furioso e está recorrendo ali ao STF. A expectativa do governo era que o Senado tivesse algum avanço na tramitação da PEC, que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas por semana em até 14 meses e permite o fim da escala 6x1, aprovada há mais de 2 semanas na Câmara dos Deputados. Ou seja, tem mais de 2 semanas que a escala 6x1, fim da escala 6x1, foi aprovada na Câmara, mas no Senado Federal está travado. O Davi Alcolumbre travou o fim da escala 6x1, para desespero do Lula, porque o Lula está louco para que isso seja aprovado, para ele utilizar, para fazer campanha eleitoral. Claro que o Lula vai fazer isso. Uma reunião entre Alcolumbre e o senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde a PEC deve tramitar, estava agendada para a última terça-feira 9, mas foi desmarcada pelo presidente do Senado, ou seja, o Davi Alcolumbre desmarcou essa reunião, quando Alencar estava a caminho da residência oficial. Gente, o Otto Alencar estava a caminho dessa reunião. E o Davi Alcolumbre falou, tô cancelando, não precisa vir não, tô afim dessa reunião não. Gente, que tristeza pro Lula. Eu cheguei cedo na Bahia para tratar desse assunto, né, na PEC da escala 6x1, mas em cima da hora, isso aqui, gente, quem disse foi o Otto Alencar, o enviado do Lula, tá? Gente, eu cheguei cedo na Bahia para tratar esse assunto, mas em cima da hora, o Davi Alcolumbre desmarcou comigo. Não tem nenhuma novidade sobre o fim da escala 6x1, afirmou o senador. A novidade é que ela tá parada. O Davi Alcolumbre não está com nenhum ânimo de colocar isso para votação. E isso aqui, gente, está gerando um incômodo. O Lula está furioso com isso aqui, que vocês não têm noção. Além da PEC, que acaba, né, com a escala 6x1, Otto Alencar, aliado de primeira hora do governo Lula, aguarda o despacho do Davi Alcolumbre para outras 2 propostas de interesse do Lula. A PEC da segurança pública,
e o projeto que cria a Política Nacional de Minérios Críticos e Estratégicos. E o Davi Alcolumbre está pegando isso e está engavetando, está sentando em cima. O Davi Alcolumbre, gente, ele está ignorando as pautas prioritárias para o Lula, porque o Lula está louco para que isso ande de andamento, para que ele comece a utilizar isso nos seus comícios, nas suas campanhas. É assim, gente, o Lula está enlouquecido com essa traição do Davi Alcolumbre. Uma ala dos esquerdistas estão interpretando isso aqui como uma traição do Davi Alcolumbre. A casa dos esquerdistas aí tá caindo, gente. Inclusive, para outra petista aqui, a coisa que estava ruim piorou drasticamente. Deolane Bezerra, gente, petista de carteirinha, aquela que fez campanha ferrenha pro Lula na última eleição, que disse aí recentemente, né, num podcast, que quando ela viu o Lula na frente dela, ela como se ela tivesse visto Jesus Cristo na frente. Que ela, né, recentemente disse que o Lula é um pai que ela nunca teve, que ela idolatra o Lula, que ela é louca pelo Lula, é Lula no céu e ela na terra. A petista aqui se ferrou e se lascou. Aliada do Lula, né? Deolane Bezerra, empresa de ônibus, repassou dinheiro a Deolane e a família de Marcola do PCC, segundo o Ministério Público. Ou seja, a casa definitivamente caiu para Deolane, gente, tá? Recentemente, a defesa dela entrou com um pedido de habeas corpus, foi negado, a prisão dela foi mantida, foi confirmada, ela vai continuar presa e parece que não tem nenhuma previsão da petista sair da cadeia, gente. Realmente o que a Polícia Federal, que o Ministério Público descobriu nas investigações é muito pior do que o povo imaginava, gente. A petista tá atolada até o pescoço, gente, tá? Com envolvimento aí com agora, né, grupo terrorista do PCC e Comando Vermelho, gente. Isso aqui é gente da pesada. Ela que é advogada, disse recentemente aí em podcast que gosta de advogar para bandido. Ela gosta de bandido. Eu gosto de advogar para bandido. Eu gosto de bandido. Ela disse aí numa entrevista recente. E ela idolatra o Lula, né? Por que será? Vamos lá, gente, tá? Tem mais. Pessoal, eu tive acesso aqui a uma informação. Eu vou colocar aqui na tela e eu queria muito a opinião sincera de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. Independentemente se a notícia é boa ou se é ruim, eu gosto de sempre manter vocês bem informados aqui nesse canal. Essa notícia, são 3 informações, vão ser 3 matérias assim, bem rapidinho que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Eu queria que vocês olhassem as manchetes e colocassem a opinião sincera de vocês. A primeira é essa aqui, que está no Jornal o Globo. Eduardo Bolsonaro defende rompimento com o Partido Novo, após críticas de Zema a Flávio Bolsonaro. Na verdade, após novas críticas do Romeu Zema contra o Flávio Bolsonaro. Saiu aqui no Jornal O Globo, também saiu aqui na CNN. Eduardo Bolsonaro sugere rompimento total com o Partido Novo após nova fala de Romeu Zema. Aí eu sei que vocês devem estar assim, Fabiana, mas que fala é essa? Né? Que crítica é essa? Qual é essa nova crítica do Romeu Zema que levou Eduardo Bolsonaro a tomar essa decisão drástica de querer romper com o Partido Novo, que nesse momento é crucial, gente, o Flávio Bolsonaro ter o apoio do Partido Novo, porque ali dentro do Partido Novo existem muitos parlamentares que mergulharam de cabeça na campanha do Flávio. E essa seria uma boa estratégia? Romper com o Partido Novo por causa de comentários do Romeu Zema? Qual foi o comentário do Romeu Zema? Esse aqui que está aqui na sua tela. Vejam só. Quem anda com bandido merece ser visto com cautela, diz Zema sobre ligação de Flávio e Vorcaro. Ou seja, mais uma vez em evento recente, o Romeu Zema voltou a criticar o Flávio Bolsonaro, mencionando, né, o Flávio com o Daniel Vorcaro na mesma frase. Então ele disse isso aqui, e essa fala do Romeu Zema
acendeu a fúria do Eduardo Bolsonaro. E agora o Eduardo Bolsonaro está pedindo, né, para romper de uma vez por todas com o Partido Novo. Agora eu quero a opinião sincera de vocês. Vocês acham que para o Flávio Bolsonaro romper com o Partido Novo, que ali tem vários parlamentares, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vocês acham que tem que chegar nesse extremo de romper com o partido inteiro por causa de uma fala do Romeu Zema? Porque eu penso da seguinte forma, gente, tá? Vamos supor que o Flávio Bolsonaro rompa com o Partido Novo. Vai fazer falta, gente, tá? Porque são alguns soldados ali de dentro do Novo que o Flávio pode perder. Muita gente pode se magoar, pode ficar... não pode não gostar da decisão. Assim, gente, vocês acham que, na opinião de vocês, nessa questão o Eduardo Bolsonaro tá tomando decisão precipitada, tá ali agindo com o fígado, tá meio precipitado mesmo? Ou acha que ele precisa de um pouco mais de cautela, esfriar a cabeça e pensar, nossa, não, o Flávio Bolsonaro vai precisar do Partido Novo. Mesmo com essas críticas do Romeu Zema, o Flávio vai precisar da ajuda de parlamentares do Partido Novo, então o PL pode continuar contando com o Partido Novo. Qual a opinião sincera de vocês, gente? Tá? Nesse caso aqui que eu acabei de trazer para vocês. Eu faço questão de fazer plantão para ver o comentário de vocês aqui embaixo. Vocês acham que realmente o Flávio Bolsonaro, o PL, deve romper com o Partido Novo ou eles isolam aqui as críticas do Romeu Zema, mas continua contando com a ajuda dos parlamentares do Partido Novo, que vai ser bom para a campanha do Flávio Bolsonaro? Que o projeto maior é pensar em tirar o Lula do poder e não se preocupar com uma fala isolada, né, de um representante do Partido Novo. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Gente, deixa eu trazer aqui a atualização para vocês. Vocês já estão sabendo, gente, tá? Eu estou atualizando vocês aqui diariamente sobre a eleição presidencial no Peru, gente, tá? Ao que tudo indica, a esquerda vai ser enxotada do Peru, gente, tá? A esquerda está sendo varrida do Peru. Vejam só, golpe duríssimo aos comunistas no Peru. Keiko Fujimori, a candidata a presidente lá do Peru, supera por quase 20 mil votos o candidato comunista radical da esquerda, Roberto Sanches. Foram apurados 98,5% dos votos. Tendência irreversível. Os votos do exterior estão dando a vitória à direita no Peru. Ou seja, gente, tava tete a tete. Tava ali 600 votos à frente, depois 900 votos à frente. De repente começou a contabilizar os votos dos eleitores do Peru que moram no exterior. Aí foi a grande reviravolta. E agora, 20 mil votos, gente, tá? Ela tem à frente do candidato de esquerda comunista no Peru. Então, ao que tudo indica, a direita vai ter uma vitória avassaladora no Peru. Peru, gente, a apuração chega a uma semana com o Fujimori à frente de Sanches. Parece que o homem já está desesperado, pedindo recontagem dos votos, porque não está aceitando, eu não estou confiando, eu quero recontagem dos votos de novo, e agora ele está tentando convencer ela a aceitar essa recontagem. Ou seja, gente, choro de gente perdedora, né? Não está aceitando a derrota e está enlouquecido. E agora, gente, eu vou trazer aqui uma bomba para vocês. O Lula, ele acabou de desistir. Mas antes de trazer essa matéria aqui na tela, eu vou colocar esse vídeo aqui do doutor André Marcília, trazendo aqui a prévia dos detalhes. Lula, para não passar vergonha com o Donald Trump, para evitar uma possível humilhação, ele acabou de desistir de se encontrar com Donald Trump. Vocês vão entender. Eu vou trazer a matéria seguinte, mas antes, assistam aqui esse vídeo do doutor André Marcília explicando, gente, mostrando para vocês o Donald Trump, o governo americano, humilhando Lula
e os seus ministros incompetentes. Vejam só. O Poder 360 publicou ontem que o ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior do Lula, Márcio Elias Rosa, vai se reunir até o fim desta semana com o representante comercial dos Estados Unidos. Esta é a notícia do Poder 360, mas essa não é a verdadeira notícia. O que está por trás dessa notícia é que é escandaloso, é que é humilhante para o Lula e é o que eu vou te contar agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o like nesse vídeo. Olha, a citação literal aqui do tal Márcio Elias Rosa, que é ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior do Lula. Aliás, o Lula tem tanto ministro que eu duvido que ele conheça os próprios ministros, mas enfim, esse ministro, ontem na 7ª plenária do Conselhão do Itamaraty, disse que o encontro entre Lula e Trump não deve acontecer. E eu vou traduzir agora para vocês. Não vai acontecer, é um fato. E sabe por que não vai acontecer? Diz o ministro, aspas, o Brasil é convidado, então a delegação é mais restrita, não dá para fazer uma turma. Vou traduzir aqui de novo para vocês. O Brasil é figurante no G7 e o Trump não se reúne com figurante. Não tem a menor chance desse encontro acontecer com a delegação brasileira ou com o próprio Lula, porque o Brasil é secundário. O Brasil está lá para fazer figuração nesse encontro. O Sidônio Palmeira, que é ministro da SECOM, tentou minimizar a situação e disse o seguinte, que embora o encontro não esteja marcado, uma conversa pode acontecer informalmente, como foi na Malásia. O que o Sidônio está querendo dizer é que eles vão tentar, de novo vou traduzir, vão tentar pegar o Trump no corredor e tirar uma foto com ele. Justamente, curiosamente, aquilo que eles alegaram que o Flávio tinha ido fazer nos Estados Unidos. Só que o Flávio foi lá, se reuniu no Salão Oval com o Trump, conseguiu obter do Trump decisões e o Lula não consegue nenhum encontro com o Trump no G7. Não é nem nos Estados Unidos, é nem no G7 esse encontro vai acontecer. E o Sidônio quer pegar o Trump pelo braço, arrancar ele ali do caminho dele, tentar fazer o Lula bater um papo de 2, 3 segundos com ele, dizer que houve química, como eles fizeram da última vez, e tirar uma foto. Veja, o Trump não vai provavelmente permitir isso, ou se isso aconteceu, não tem a menor relevância, até porque o encontro entre Trump e Lula de 2, 3 segundos, qual é a efetividade se nem o Lula e nem o Trump falam português, como nós sabemos, então é difícil que eles consigam se entender. Portanto, a notícia, meus caros, por trás da notícia que traz aqui o Poder 360, é a humilhação do Lula. A notícia, por trás da notícia, é a ausência de encontro entre Trump e Lula. O Lula é considerado como um pária internacional pelos Estados Unidos, pelo governo Trump, e isso essa notícia por trás da notícia só expõe isso daí. E eu acabo de fazer a relação com vocês entre a postura do Trump em relação ao Flávio Bolsonaro e em relação à diferença, né, de postura em relação ao Flávio Bolsonaro e em relação ao Lula, porque isso é muito importante. Isso mostra para onde estão apontando os Estados Unidos em termos de predileção. O Flávio Bolsonaro foi lá e não só obteve respostas, como encontrou-se com o Rubio, encontrou-se com o Vance, encontrou-se com o Miller, encontrou-se com o Trump no Salão Oval. Foi um encontro prestigioso, um encontro de 1h30, e o Lula não consegue encontrar-se com o Trump nem no corredor do G7. Segundo o Sidônio Palmeira, essa é a grande ambição do Lula, arrancar o Trump um minutinho para tirar uma foto com ele como se fosse um fã. Meus caros, o governo Lula acabou. O Trump sabe disso e está contando para você, está contando para nós. Espero que todos nós estejamos entendidos em relação a isso. Deixa aqui o seu comentário. Que vergonha, gente. Eu vou até utilizar aquela frase do Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Donald Trump ignorou, não só ignorou, como humilhou Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? E só para título de informação, gente, saiu na imprensa que essa última reunião que o Lula teve, né, com o Donald Trump, ele só conseguiu, não por causa dos seus ministros incompetentes, que são um bando de incompetentes inúteis. Parece que teve uma certa ligação do Joesley Batista, do celular, para que aquela reunião acontecesse, porque se não fosse nem isso, o Lula nem teria conseguido reunião com Donald Trump. É uma vergonha sem precedentes. Mas realmente parece que o Lula desistiu mesmo, não vai passar essa vergonha. Medo de Trump faz Lula recuar, ou seja, desistir e evitar humilhação no G7. Medo de Donald Trump, do Rottweiler, do Pitbull, do Lourão, do Donald Trump, fez o Lula desistir. Faz o Lula recuar e evitar uma possível humilhação de Donald Trump no G7. Então o Lula basicamente desistiu. Não vou, gente. Se eu tenho a possibilidade de ser humilhado, eu nem vou. Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, agem nos bastidores para readequar o tom dos discursos e das estratégias do presidente Lula para a cúpula do G7, que ocorre no dia 15 e 17 de junho
de 26 em Evian, na França. A principal preocupação da gestão petista é blindar o mandatário brasileiro de um eventual embate direto ou de constrangimentos públicos perante o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A mudança de postura ocorre após a Casa Branca oficializar a imposição de um novo tarifaço sobre produtos brasileiros, estabelecendo sobretaxas que podem chegar até 37,5%, além de uma taxa padrão de 10%. Inicialmente, o plano do governo brasileiro não previa a ida de Lula ao evento europeu, mas o Palácio Planalto alterou a agenda oficial e confirmou a participação do petista com o objetivo central de tentar abrir um canal de diálogo e reverter o impacto econômico das medidas restritivas americanas. Historicamente focado em discursos voltados à retórica da soberania nacional e críticas de protecionismo e grandes potências, o governo federal agora recalcula os riscos de manter uma postura confrontante. Auxiliares diretos admitem que uma abordagem agressiva por parte do Lula na França poderia resultar no efeito oposto, desencadeando sanções ainda mais severas por parte de Washington, prejudicando os setores exportadores do Brasil. Ou seja, não está batido o martelo se Lula realmente vai, e se ele for, vai ser uma postura de submissão. Tipo assim, o poderoso é o Donald Trump, eu tenho que ficar quietinho na minha, vou ter que ir devagar, porque é o Lula que tá precisando, né, gente? Tem que tirar as tarifas do Brasil, porque se continuar vai ser ruim pro Lula, né, na questão pro povo brasileiro. O Lula tem que se rebolar e tem que resolver esse problemão. Para que serve um presidente da República? Para resolver esse tipo de impasse. Tem que ir lá, tem que conversar, mas de forma humilde. Se chegar lá com soberba, atacando, não vai conseguir nada. Então, aí, faz o Lula então recuar e evitar humilhação no G7. E aí, gente, vocês acham que o Lula, depois que o Donald Trump enquadrou o PCC e o Comando Vermelho como grupo terrorista, deixando o Lula furioso, vocês acham que o Lula realmente vai nesse evento? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, porque ao que tudo indica, se ele for, né, parece que ele desistiu de chegar de uma maneira ofensiva. Se ele for, vai ser assim, pianinho, sabe? Falando baixinho. E aí, gente? Coloca aqui embaixo aqui a opinião de vocês. Finalmente, tá saindo aí notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. Ao que tudo indica, Alexandre de Moraes pode conceder ali a concessão para que Bolsonaro possa continuar em prisão domiciliar, para ele continue em casa, sendo cuidado pela Michelle Bolsonaro, por uma equipe toda especializada, com o carinho da sua família. Contrariando, né, gente, tá? A esquerda que tá apostando, tem gente que tá soltando fogos achando que Bolsonaro vai ser enviado de volta para a cela, cárcere privado, fechado, vai ser preso na cadeia novamente. Porém, esse pessoal aí tá comemorando antes da hora, tá? Porque, ao que tudo indica, tá vindo notícia boa para Jair Messias Bolsonaro e parece que ele vai, para desespero da esquerda, ele vai continuar em casa, gente, tá? Vejam só que notícia maravilhosa. Relatório médico que registrou a piora no quadro de saúde de Jair Bolsonaro deve embasar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prorrogar o período de prisão domiciliar do ex-presidente. A equipe médica informou ao STF que os episódios de soluço de Bolsonaro pioraram nos últimos dias. De acordo com os profissionais de saúde, foi necessário administrar doses elevadas de medicamentos até o que consideram como limite terapêutico de segurança. O boletim também registra que Bolsonaro mantém queixas de cansaço e fadiga ao realizar esforços médios, além de oscilações no equilíbrio corporal. O ex-presidente deve realizar uma série de exames, entre eles uma endoscopia digestiva, para investigar a função do esfíncter esofágico inferior e analisar a possível presença de esofagite crônica. Bolsonaro segue em prisão domiciliar, cumprindo a pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. No fim de março, a defesa dele
conseguiu uma autorização para que ele permanecesse em prisão domiciliar humanitária pelo prazo de 90 dias devido à situação grave de saúde, período então que deve ser prorrogado devido às complicações no quadro clínico. Pessoal, vocês acreditam que mesmo com todos esses problemas aqui de saúde que persiste, né, contra Jair Messias Bolsonaro, os petistas, os esquerdistas querem que ele volte para a cela, querem que ele volte para a cadeia? Sim, gente, tá? É surreal o nível de crueldade e perversidade dos eleitores do Lula, da maldade que eles têm no coração. Mesmo com tudo isso aqui que Bolsonaro tá sofrendo, né, gente, em função daquele golpe que ele levou na barriga do Adélio Bispo, tudo isso aqui que ele vem sofrendo é consequência daquele golpe que ele recebeu na barriga. Vocês acreditam que mesmo depois de estar sofrendo tudo isso aqui, os esquerdistas querem desesperadamente que ele volte para a cadeia? Isso é uma, né, para eles querem realmente matar o Bolsonaro. Mas, para desespero aí da esquerdalhada, da petezada que sonha em ver o Bolsonaro de novo atrás das grades, na cela, na pior mesmo, parece que o ministro Alexandre de Moraes pode conceder para ele a continuação da prisão domiciliar, para que ele continue em casa, para cuidar da sua saúde, como deve ser cuidada, né, gente? Cuidado pela família, pela sua equipe médica, tá junto da Michelle Bolsonaro, dos seus familiares. Recentemente, os filhos visitaram o Bolsonaro, eles realmente revelaram, a própria Michelle Bolsonaro revelou que os soluços voltaram, muita sonolência. Então, ele, nos últimos dias aí, o quadro de saúde dele tem dado uma piorada. Então, esse laudo médico apresentado para o ministro Alexandre de Moraes pode resultar aí em que ele possa continuar em prisão domiciliar junto da sua família, junto da sua esposa, recebendo todo o carinho do mundo, que é o que ele mais precisa aqui nesse momento. Então, parece que vem notícia boa para o Bolsonaro aí nas próximas horas e nos próximos dias. E agora, gente, pega o cafezinho de vocês, que eu quero que vocês assistam de camarote. Petista sendo humilhado, sendo detonado, gente, tá? O divulgador de fake news, Rogério Correia, esse parlamentar aqui petista, é aquele, gente, tá? Que divulgou aquela fake news. Ele, através de inteligência artificial, ele pegou uma foto do Bolsonaro junto com o Daniel Volcaro, postou nas redes sociais dele, divulgando fake news de que Bolsonaro havia se encontrado com o Daniel Volcaro. Depois ele teve que retirar essa postagem do ar, pediu desculpas, basicamente pediu perdão para o Bolsonaro, e assim, foi uma humilhação sem precedentes. Eles realmente divulgam fake news à torta e à direita. Parece que estão aprendendo direitinho lá com o Janones. Pois é, o petista Rogério Correia acabou de ser humilhado pelo ministro, né, o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques. Ele foi lá bater na porta do ministro Cássio Nunes Marques para implorar para o Nunes Marques para que ele, né, impedisse o filme do Bolsonaro de sair. Que vergonha, gente. Vejam o que o Nunes Marques fez aqui com o petista. É um dos melhores vídeos que você vai assistir hoje. O deputado fake news Rogério Correia acaba de quebrar a cara de forma humilhante no gabinete de Nunes Marques. O militante havia ido chorar no gabinete do ministro, pedindo para que ele pedisse a exibição do filme do ex-presidente. Aqui é ele explicando o pedido. Ele já fez propaganda do filme e vai em setembro, esse filme seria lançado no Brasil. E que seria a história da vida de Flávio Bolsonaro, dando, evidentemente, um caráter não de filme, mas de uma propaganda eleitoral exatamente ao mês das eleições. Isso não pode circular no Brasil, principalmente nesse período. Então teria que haver interdição do filme. Aqui é ele dizendo que não, de maneira alguma esse filme pode ser transmitido. Pois é, pessoal, mas o deputado fake news acabou foi de tomar um belo de um chute no traseiro de Nunes Marques. O ministro acaba de arquivar esse pedido, humilhando o militante. Esse pedido foi arquivado sem sequer o ministro entrar no mérito dele e ainda disse que o militante não tinha legitimidade para apresentar a dita ação. Ou seja, o deputado fake news se ferrou. O apelido, gente, tá? Do Rogério Correia, deputado fake news. Que vergonha. Aquela fake news que ele soltou do Bolsonaro
tá custando caro para ele, gente. Imagina o deputado Rogério Correia andando assim nos corredores de Brasília, ouvindo ali, o deputado fake news, olha lá o deputado fake news. É muito humilhante, né? Meu Deus do céu, gente. Na fila da vergonha, petista passa 1 zilhão de vezes, né? Impressionante. Então é isso, gente. Ele foi lá naquele chororô, foi lá, se descabelou, se esperneou, bateu na porta do gabinete do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, para implorar, pelo amor de Deus, não libere esse filme do Bolsonaro. Esse filme do Bolsonaro, agora em ano eleitoral, pode configurar propaganda pro Flávio Bolsonaro. Mas como assim? Flávio Bolsonaro, mas o filme não é homenagem para o Bolsonaro? Agora a pergunta que fica é: quem é candidato à presidência? É o Flávio ou é o Bolsonaro? Gente, o filme é em homenagem ao Bolsonaro. O Bolsonaro não é candidato à presidência da República, então não faz o menor sentido. Porque para esquerdalhada, gente, tá? Funciona da seguinte forma: quando é pro Lula pegar dinheiro público, injetar numa escola de carnaval, para essa escola fazer homenagem pro Lula, pro Brasil inteiro ver, aí pode, né? A escola de samba pode fazer homenagem para o Lula, que é candidato à presidência da República. Agora, em ano eleitoral, um filme fazer homenagem ao Bolsonaro, que nem é candidato à presidência, não, isso não pode. Não pode. Foram lá bater na porta do Nunes Marques, choraram, espernearam, se descabelaram e se ferraram. Até rimou, né? Se ferraram feio porque o Cássio Nunes Marques indeferiu e não atendeu o pedido do deputado fake news, que se ferrou e se lascou nessa aqui, né, gente, tá? Falei pra vocês que esse vídeo ia valer a pena, né? Cada segundo da sua atenção.